Rui? 35 até... 35. Tá. Até 3 e 5. Você pode ir até as 3h10. 10, não? Deixa eu... Um abraço a todos. Opa, quem está aí? Opa! Como sempre, olha, eu não sou nenhum guru, mas hoje vai chover. Eu calmamente saindo, tá, quando cheguei lá embaixo, pronto, o trânsito deve estar daquele jeito. E mais uma vez eu chego em cima da hora, mas não tem nada não. Bem, nós vamos cumprir hoje a segunda etapa desse projeto do Evangelho no Lar. O Seara de Jesus faz o Evangelho no Lar toda quarta-feira, né, Rui? Quarta-feira, às 19 horas, online. E gostaríamos que todos fizessem o Evangelho em casa. Todos fizessem. Assistindo o Evangelho. Existe um grupo também de Santa Catarina que coloca no YouTube o Evangelho no Lar, enfim. Mas nós começarmos a fazer. Para quê? Para nós começarmos a nos espiritualizarmos. O projeto do Evangelho no Lar não é fazer porque é bom fazer, é para nós nos beneficiarmos. Esse é o grande chamamento do Evangelho no Lar. Então, nós fizemos no primeiro semestre uma vez, retornamos agora, neste horário da tarde, e para relembrar alguns pontos interessantes. É interessante esses pontos, porque o primeiro que nós fazemos... Opa! Tá? Já foi. É que nós atualmente estamos com... A nossa vida pessoal está muito corrida, muito corrida. E ocasiona que em casa, na família, há um distanciamento muito grande por causa da televisão. Não tem mais novela, né? A senhora concorda? Ou ainda assiste novela? Está meio, né? A TV, nós vamos mais abaixo. O WhatsApp, hoje a gente vai em qualquer lugar. Não sei se aqui vocês chegam e ficam no WhatsApp também, que já viram isso em centro espírita. Chega, vai no WhatsApp. Sem contar o aparelho celular também, que consome muito da gente. Embora que hoje o celular é o nosso telefone, né? Não tem mais telefone de mesa, né? Mas o nosso lar, o lar onde nós moramos, os que compõem a nossa família, vejamos, é o reencontro de almas. Não existe casamento por acaso. O lar é formado para o reencontro de almas, porque é uma oportunidade que nós vamos encontrar para nos ajustarmos. E nós vamos ver mais adiante, nós precisamos nos ajustarmos. Então é uma oportunidade, a formação de um lar é uma oportunidade que nós temos, por isso nós reencarnamos. Opa! Falamos do lar, família, tem a sua função educadora e regeneradora. Educadora por quê? O casal começa a se educar. Quando começa aquela convivência, os dois juntos, um começa a querer entender o outro, logicamente, é uma convivência. É onde então começa a função educadora. Por que regeneradora? Porque se nós formamos aquela família, nós precisamos resgatar alguma coisa do passado. Porque é muito bonito o casal, olha, mas tal, porque você, a mulher também, porque você... Mas eles não sabem por que eles se juntaram. Por que eles se reencontraram? Para acertar coisas lá do passado. Queiramos ou não, a doutrina espírita nos mostra isso
e comprova que nós estamos nos reajustando em família. Realmente o papel da família vem a ser esse. Agora, somente ir no centro espírita também não vai resolver o nosso problema. Ah, porque eu chego em casa, eu me sinto tão bem quando eu chego em casa. Ah, mas eu vou no centro, tudo bem, mas o negócio é o que nós fazemos da nossa vida, os nossos atos, as nossas ações. Porque o chamamento maior é fortalecermos os nossos laços familiares, a nossa relação, os laços que nos unem. Isso. Agora, um lembrete que a gente faz. Quantas coisas nós fazemos sem percebermos? Coisas imperceptíveis. Essa palavra quase que a gente não usa, né? Uma palavra é uma situação imperceptível. Olha só, a limpeza, a segurança, o nosso alimento, né? O carinho, o nosso bem-estar, tudo isso a gente faz automaticamente. Vocês querem ver? Pode ir? E a nossa higiene mental? Que silêncio, né? Essa é a grande pergunta. E a nossa higiene mental? Tá. Como é que estão os nossos pensamentos e os nossos sentimentos? Tudo isso tem muito a ver entre si. A nossa higiene mental, a pureza dos pensamentos e, como consequência, os nossos sentimentos. Para que nós reencarnamos? Não foi para nós nos ajustarmos interiormente. Para nós, dentro de nós, a gente melhorar um pouquinho mais que seja. Não vamos dizer mudar assim do 100%. Vocês acham que não melhoraram nada ainda? Já deu para, né? A gente faz assim, né? Já deu para melhorar alguma coisa, né? Já é alguma coisa. E isso é que é importante. E mudarmos os sentimentos. Opa. E olha, não. Então, você muda. Eu chamo você. Olha, o Espírito Sheila diz, em casa começa a nossa missão no mundo. Essa palavra missão, eu mantenho aí, missão ficou um negócio assim meio imposto, né? Mas não é bem imposto. Mas Sheila disse que é a nossa missão no mundo, é a nossa proposta no mundo, é a nossa responsabilidade que nós temos a fazer. Outra. Bom, Jesus, quando estiver em meu nome, eu lá estarei. Essa aí todo mundo já decorou, né? Todos já têm decorado. Agora, e essas reuniões, então, do Evangelho, vocês vejam, começou a se discutir esse assunto em 1864. Na Revista Espírita de 1864, do mês de agosto, lá na página 318, Allan Kardec escreveu sugerindo esses momentos de reflexão nas residências. Momentos de reflexão. Vai? Ele escreveu assim: uma vez por semana pode-se consagrar a elas um tempo mais longo e dizer todas as preces escolhidas, seja em particular ou acrescentadas as passagens da imitação do Evangelho. Essa imitação do Evangelho é a primeira edição, na época, do Evangelho segundo o Espiritismo, que recebeu esse nome, imitação do Evangelho. E algumas instruções ditadas pelos Espíritos. A gente observa, não há nada de culto, é só uma reunião familiar, nas residências, né? No Consolador, Emmanuel
No livro Consolador, Emmanuel, esse livro foi publicado em 1941, e nessa pergunta 281, perguntaram ao Emmanuel sobre a leitura do Velho Testamento e do Evangelho nos círculos familiares. Veja, em 1941, Emmanuel disse assim: é sempre útil, é sementeira extensiva às entidades espirituais presentes, veja, os espíritos presentes, esperando mais tarde seu florescimento. Porque, na verdade, quando você faz o Evangelho no lar, você vai atrair espíritos também. E eles, a expressão é essa, esperando o seu seu florescimento. Quer dizer, o seu melhoramento, o seu despertamento. Só em 1943, no livro Renúncia, de Emmanuel também, já assistiram Renúncia? Já leram o livro? Vocês não gostam de chorar. Muito bacana. Veja só, foi publicado em 1943, veja só, lá no século XVI e XVII. E essas reuniões eram chamadas de leitura do Evangelho por algum dos personagens. Tudo isso se passa no meio com os padres. Vamos observar. Olha, na segunda parte, no capítulo 3, Testemunho de Fé, um padre, o texto do Emmanuel, um padre recomendou mais atenção para o culto doméstico do Evangelho. O culto doméstico do Evangelho. Um outro trecho do capítulo 3, praticavam na intimidade o culto doméstico do Evangelho. E mais adiante, o culto doméstico do Evangelho como escola de preparação. Isso no capítulo 3 do livro Renúncia. Isso aí, em 1943. Em 44, no livro Nosso Lar, todos leram o livro Nosso Lar? Olha lá o capítulo 48, chorou bastante. Assistiu o filme? Chorou mais ainda, né? Muito bacana. Olha, André Luiz diz que foi na casa de Lísias fazer o culto doméstico do Evangelho, com a presença de espíritos da colônia Nosso Lar. Eles foram fazer o Evangelho na casa dele. Meimei, no livro Evangelho em Casa, 1960, ela diz: estamos começando o nosso culto do Evangelho em casa. Aí, para que fazemos o Evangelho no lar? Para quê? No livro Os Mensageiros, André Luiz também diz que quando no lar, esse detalhe é importante para todos nós. Quando no lar são levantadas paredes espirituais como substâncias sublimes do amor, dedicação e ligação com Jesus, isola-se o lar da atmosfera da crosta. Vejamos, nós já começamos a nos resguardar. Fazemos o Evangelho, formam-se paredes sublimes, isolando-nos da atmosfera da crosta. É interessante guardarmos esse detalhe. E André Luiz ainda diz: somente entram espíritos amigos e benfeitores sob a guarda dos que ali têm a tarefa de acompanhar a família. Porque nós temos os nossos amigos espirituais, os nossos benfeitores espirituais. E eles vão permitir que este ou aquele espírito entre. Se é um espírito necessitado, eles vão trazer aquele espírito necessitado para ficar junto com a gente, com todos nós, e serem beneficiados com as vibrações que serão criadas ali. Aí eles se aprimoram moralmente e fortalecem-se os laços entre eles. Porque cada vez que nós fazemos o Evangelho, vai mexendo com a gente. Moralmente nós vamos começando a mudar. Queiramos ou não, a gente automaticamente vamos mudando. Então, eles se aprimoram moralmente e os nossos laços vão se fortalecendo.
Imagina depois de 6 meses, são 24 semanas, naquele dia e naquele horário a gente sentar para fazer uma oração em família, aqueles 15, 20 minutos. A gente vai se unindo mais espiritualmente. E hoje, no momento atual que nós estamos vivendo, aqui não vai crítica, não vai comentário, não vamos levantar celeuma política, nada. Essa polarização hoje que existe, a dificuldade que nós temos hoje de conversarmos uns com os outros, sem surgir celeuma. Famílias estão se distanciando. Rui, antigamente, vamos dizer antigamente, né? Tem algum cabelo branco aí também? Nosso amigo lá atrás. Antigamente, a confusão se dava quando juntavam um santista e um corintiano. Hoje isso já não é mais problema. Mas tem outros assuntos aí que as famílias se pegam. E veja, e nós precisamos nos fortalecer cada vez mais. Tanto nós como amigos e irmãos que devemos ser, como os membros de uma família devem se fortalecer cada vez mais. Precisamos nos fortalecer. O papel nosso hoje, enquanto espírito reencarnante, é esse. Se nós estamos na família para nos educarmos, para nos regenerarmos, para reconstruirmos um passado que nós deixamos escapar pelas mãos, perdemos lá atrás a oportunidade, temos hoje a chance de nos fortalecermos, espiritualmente falando, sentimentalmente falando. Não adianta, um exemplo assim bem, um pai dizer, não, eu dou tudo em casa, eu levo tudo em casa, eu faço tudo por eles, materialmente. Mas ninguém precisa disso. A relação de um para com o outro é que funciona. O tudo que nós devemos dar é tudo de amor, carinho, dedicação, para nós crescermos, a família crescer junta, espiritualmente falando. É esse o ponto. Nós não podemos esquecer que o Evangelho no Lar nos traz essa possibilidade. Além de assistirmos na quarta-feira, online, né? Mas nós podemos nos unir em família e fazermos o Evangelho. E nós trocarmos as vibrações em família. E depois de 20, 30 evangelhos, logicamente, muita coisa de bom vai acontecer. Pela oração, nos unimos, a mente dos encarnados, com a espiritualidade. E é isso. Alguém aqui tem medo de espírito? Ninguém. Se agora aparecer, entre eu e o Rui, aparecer alguém aqui no palco, aquela porta lá é estreita. Vai ser um atropelo. Vocês estão rindo, né? Certa vez, eu no centro, nós íamos começar uma reunião mediúnica que nós íamos receber espírito, vamos dizer assim, daríamos comunicação, a espiritualidade estava pronta do nosso lado e eu estava coordenando um bate-papo sobre mediunidade. Mediunidade com espírito, logicamente. Nós estamos nos preparando para uma reunião mediúnica. Eu, Elino, inocentemente, que eu fui inocente, tem uma amiga bem na minha frente, falou, olha, se você está na tua casa, 10 horas da noite, você está sozinha, a televisão ligada, e aparece um espírito na tua frente, o que você faz? Saiu correndo. E isso marcou. Nós estamos nos preparando para uma reunião mediúnica, e ela se visse, o espírito saía correndo. Eu falei, se você morasse no 10º andar, e ficou todo mundo, sabe aquela vontade de rir? Quer dizer, nós estamos numa reunião mediúnica, e nós, entre nós,
Nós vamos na rua, a gente cruza com algumas pessoas e a gente não sabe se é espírito encarnado ou desencarnado. Vocês concordam? A gente não sabe. Nós temos mas eu não tenho evidência. Em determinados momentos, nós temos eu chamo lampejo, e a gente vê, a gente escuta, a gente sente a presença de alguém do nosso lado. Mas a gente olha, não tem ninguém. Mas alguém está do nosso lado. Eu estou sentindo, veio na minha mente a lembrança daquela determinada pessoa que um dia esteve encarnada comigo. Então vejamos, quando a gente fala que pela oração une a mente dos encarnados com a espiritualidade, esse é o nosso momento constante. Orai e vigiai. Vigiar os nossos pensamentos, violar a higiene mental, a pureza dos pensamentos, e oração. Oração não é ficar lá, ai, Pai Nosso que está no céu. Não. Oração é a nossa postura, as nossas palavras. Ah, mas você não sabe onde eu trabalho. Ué, Emmanuel falou para o Chico para ele ser enérgico. O Chico ser enérgico. Vocês viram alguma vez o Chico ser enérgico? Ele era. Emmanuel falou, seja enérgico com brandura. Quase que eu batia na mesa, né? Não, só o dedo. Vocês perceberam? Ser enérgico com brandura é falar objetivamente, como eu estou falando. Estou falando normal, só que de repente a gente está dando um puxão de orelha. Não precisa a pessoa alterar a voz, ficar dando murros na mesa, xingar. Não, é apenas a pessoa ser objetiva, falar objetivamente, ser enérgico com as palavras, com brandura, com amor. Então, essa conexão que nós devemos fazer com a espiritualidade para nos levar a isso. Porque hoje nós estamos sendo exigidos demasiadamente. Eu já falei, repito, e não é propaganda negativa não. Eu não assisto telejornal. Para quê? Né, Rui? Para quê? Para baixar a vibração da família? Não. Já basta a gente folhear um jornal aí, embora que não adianta, né? Rui, nós, meu irmão, nós, né, cabelo branco, somos do tempo do jornal impresso, né? Temos que folhear o jornal. Mas também a gente, se tem 20 páginas, a gente aproveita mais 7, 8, porque o restante tem assunto que não nos interessa. A gente já sabe, já tem noção do que está acontecendo. Então, segurarmos os nossos pensamentos e mantermos essa conexão. E aos poucos os corações são tocados. Aquilo que eu falei, depois de 20, 25 evangelhos, algo dentro de cada um vai começando a acontecer. A pessoa não vai deixar de falar como eu estou conversando com vocês, estão conversando, e fica, não, Rui, mas sabe que o evangelho, não, vocês nunca vão me ver falando assim. O meu tom de voz estou procurando falar mais alto, mas eu posso falar mais baixo, mas nesse mesmo tom. Não sei se eu estou exagerando ou não, mas é o meu jeito de ser. Mas sejamos sensatos, sendo enérgicos no momento certo, mas com a brandura necessária. Olha, nós já conversamos, né? Os amigos familiares, eles unem, se quebram as barreiras do ambiente doméstico, o ambiente doméstico fica impregnado. Porque vai se formando um grupo. Vejam, tem centro espírita que nasceu de evangelho no lar. Foi se formando aquele grupo de pessoas
foram participando do Evangelho, de repente espíritos amigos vieram, aí veio um médium de São Paulo e dizendo, olha, o centro espírita na espiritualidade já está montado, falta montar agora entre os encarnados, que estava sendo montado naquele Evangelho no lar que vinha sendo feito, olha, há muito tempo. Então vejamos, em casa nós acabamos montando com os nossos amigos espirituais um pronto-socorro espiritual. Porque esses nossos amigos familiares vão trazendo esses espíritos necessitados, automaticamente. Bom, isso aqui vai abranger os vizinhos e todo... Porque quando a gente se reúne, é como que uma luz vai se formando. Aquela vibração toda, ele fala, um ambiente fica impregnado, né? Aquela vibração toda, ela vai se expandindo e vai atingir os vizinhos e pode até pegar nas proximidades, dependendo do grupo, né? Levar ali a sério mesmo, imagina a vibração que nós podemos criar. Vamos? E isso aqui que é bom, né? Afastará os maus espíritos e atrairá os bons. Aí termina o Evangelho, liga a televisão, é ruim, dedinho só. Jornal Nacional, pronto. Os bons espíritos seguem e aqueles ficam ali. É para nós pensarmos. No livro Desobsessão, André Luiz sugere que os médiuns da casa façam o Evangelho no lar. Aí é com o Rui. Vocês desenvolvem bem o Evangelho entre vocês. Zezinho, eu faço Evangelho no lar há mais de 30 anos. Exatamente. Está firme. Por isso que ele está firme e forte aí. Vocês veem? E os médiuns e os colaboradores, aqueles que ajudam na casa. E o que vai acontecendo, à medida que cada um de vocês, que frequentam aqui às terças-feiras à tarde no Seara de Jesus, à medida que vocês forem fazendo o Evangelho no lar, vocês forem melhorando mais, interiormente, espiritualmente, vocês vão melhorando, vocês estarão ajudando cada vez mais a casa também. Porque quando vocês chegam, a espiritualidade da casa estava preparando o ambiente para nos receber. E automaticamente, cada um que chega bem, vibrando positivamente, com uma energia bem positiva, melhora cada vez mais a casa. Então, por isso que não só os membros colaboradores vão melhorar a casa, mas os frequentadores também. Já estamos acabando. Como fazer o Evangelho? Aí ele não precisa nem explicar, acho que você já... Não, Rui, são 3 horas. 5 minutos? Vamos... Não, estamos cronometrados. O Evangelho, bom... Escolhe-se o dia e o horário da semana, desligar o telefone, desligar o celular, aconselha-se realmente colocar água para fluidificar. Tem gente que gosta de música ambiente, aquela música bem suave, música para relaxar, música da yoga, aquelas musiquinhas bem que leva a gente, de repente a gente, vai embora de vez. Isso. Assiduidade. Se marquei segunda-feira, 20 horas, é segunda-feira, 20 horas. Mas de vez em quando eu viajo. Faz no hotel. Senta na borda da cama e faz de conta que está em casa, está mentalizando em casa. A relação espiritual é a mesma. Se morar sozinho, a mesma coisa. Tem gente que fala, que eu moro sozinho, moro sozinha. Faz da mesma maneira. E se chega a visita? Essa aqui eu conto sempre. A minha história, não sei se quem já estava aqui da outra vez, eu conto que eu casei,
fiquei morando perto dos meus pais e eu continuei fazendo o evangelho com eles. Eu morava ali, nossa, morava na esquina, vamos dizer. Um belo dia estamos lá e batendo lá na porta de vidro. Era um casal, os primos do meu pai, portugueses, católicos. A minha mãe foi lá, eles entraram, aí quando chegou, oi, tudo bem? Então, olha, nós estamos num momento de oração, sentem com a gente, minha mãe puxou a cadeira, eles ficaram lá sentadinhos. O que eles pensaram, eu não sei, mas eles ficaram com a gente até encerrar. Então, se chegar uma visita inesperada, convida para sentar. A pessoa que vai coordenar o evangelho deve ser uma pessoa preparada assim, conhece o evangelho e tal, que vai manter um bom entendimento entre todos para não ficar aquela, não, eu não concordo com o que você falou. Não tem nada que concordar ou discordar, nós estamos ali para conversar. E a pessoa tem que segurar. E a abertura, sempre com uma prece simples, uma prece que brote do coração, aquela prece espontânea. E aquela questão de abrir o evangelho por acaso, porque essa lição vai cair para hoje, porque é para você. Não, começa do primeiro capítulo. Vamos seguir, marca lá 2 parágrafos, 3 parágrafos que seja, mas não abrir ao acaso. E a conversa entre todos, bem simples, para evitarmos discórdia. E as crianças em casa? Aqui é gostoso. Se a criança for alfabetizada, tem uns livrinhos que dá para eles lerem, ó, Jesus no Lar, Alvorada Cristã, Evangelho da Meninada. Se não, uma mensagenzinha curta que seja, vai lendo, gaguejando, mas deixa ele ler. Se for uma criança menor, eu sugiro colocar uma bacia de pipoca na mesa e ele vai comendo a pipoca. Um chocolatezinho, alguma coisa, e vai entretendo a criança. E ela vai se manter ali no Evangelho. O 15, a vibração. Aquela vibração tradicional, pelos presentes, amigos, familiares, desabrigados, humanidade, pelos governantes. A senhora vai dizer, eu sim. Por todos eles precisam muito e muito das nossas vibrações. Pelos órfãos, idosos, enfermos, orfanatos, hospitais. E encerra com uma oração, também uma oração de coração. Tá bom? Vamos intensificar o Evangelho no lar, porque comprovadamente nós somos possuidores de uma energia muito forte, uma energia muito grande, e nós não a exploramos através das nossas orações. Nós temos uma força enorme e não usamos. Então, é nesse momento do Evangelho que a gente vai fazer essas vibrações todas, assistimos muita gente. Tá bom? Até.